Vamos lá. Shalom Lerrim, seja bem-vindo a mais um estudo dos segredos da Torá. Esse canal lindo, maravilhoso, que vai tratar sobre os assuntos da Torá. Sejam todos vocês muito bem-vindos. E eu quero dar um recado aqui, né? Porque já faz tempo que a gente não faz um vídeo. Já faz, acho que 2 semanas. E isso aconteceu não porque eu quis. Inclusive, fiquei muito triste no Shabat passado. Por não poder não poder estar estudando a Torá com vocês e passando conhecimento. Eu acho que eu estudei a Parashá, mas não foi um Shabat que eu possa dizer que foi produtivo. Né? Mas por que tudo aconteceu? Por que o canal ficou meio parado essa semana? Isso aconteceu porque eu e Yosef, mudei de casa e aí eu fiquei sem internet. Aqui é um lugar que eu estou morando agora é difícil a internet, foi difícil de achar. E às vezes não era o que a gente precisa, então ficou ruim, ficou muito ruim para postar vídeo, para subir estudo, para tudo. E foi por causa disso. A nossa sorte é que nós paramos na Parashá, na última Parashá do livro de Shemot, né, que geralmente ela é lida, a Parashá Pekudei, ela é lida junto com a penúltima, porque ela é muito pequenininha, ela trata de assuntos coisas poucas. Porém tem muito conhecimento na Parashá Pekudei. Eu queria poder trazer para vocês a Parashá outro dia, porque tem muita coisa ali, apesar de ser uma Parashá bem resumida, bem pequenininho, que vai tratar de assuntos do mexicano e etc. Tem muitos ensinos que eu gostaria que vocês aprendessem, inclusive sobre lavagem de mãos e pés, no Netilat Yadayim, muita coisa que a gente só aprende estudando aquela Parashá. Mas infelizmente vai ter que ficar para o ano que vem, né? Eu gostaria de dar, mas para não enrolar o ciclo, para depois ficar bagunçado, é melhor eu passar para achar ano que vem, nesse mesmo mês, ok? Se a Shem permitir. E também o Psicologia dos Justos vai acontecer a mesma coisa. A única coisa que vai mudar no Psicologia dos Justos é que eu não vou poder fazer ele ao vivo, vou ter que fazer gravado também. Porque a minha internet, que eu tenho uma internet ruim, de 2 megas, e não dá para mim transmitir mais ao vivo, por enquanto eu não acho uma internet melhor, ok? Então, assim como essa Parashá é gravada, não é ao vivo, apesar da estreia, assim também o Psicologia dos Justos a partir de hoje vai ser gravado também. Quando eu tiver uma internet boa, aí nós voltaremos com Psicologia gravado e a Parashá será ao vivo, ok? Porque eu vou priorizar a Parashá. E hoje, antes de começar a Parashá, tem mais um recado. Já que essa Parashá vai ao ar no Shabat às 2 horas da tarde, vocês já devem estar sabendo, se vocês acompanham a fanpage e também o site, é que o nosso grupo foi inaugurado, finalmente. Apareceu gente de tudo quanto é canto querendo entrar no grupo. Eu tenho vários contatos para adicionar, até no site, pessoas usando a caixa de mensagem para pedir informação sobre o grupo, pessoas aqui no canal, pessoas lá na fanpage entrando em contato, pessoas no meu WhatsApp também. Então eu vou adicionar quem pediu. E você que não pediu e quer fazer parte, você vai encontrar o link lá na fanpage, no Facebook, e também no nosso website que está aí abaixo o link, é só clicar e numa parte que eu esqueci o nome, ela vai estar um link dos grupos de WhatsApp, você pode entrar. É um grupo para estudo inicial e eu aguardo todos vocês lá, ok? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Essa é a primeira Parashá de Levíticos, vai de Levíticos 1 até Levíticos 5, 26. E o nome de Levíticos em hebraico é Vaikra e Chamou, que significa isso, Vaikra e Chamou, ok? Essa Parashá, o nome dela é constituído com uma Vav, um Yud, um Kaf, um Resh e um Aleph, ok? Então é aquilo. Eu espero que vocês tenham estudado a Parashá, tenham lido toda a Parashá, porque nós aqui só vamos ver os pontos mais interessantes. E quem sabe no futuro não vai ser só os pontos mais interessantes que o Yosef Moshe viu, mas também os dos nossos estudantes, né? Eu tenho essa meta de trazer mais pessoas para estar apresentando também seus pontos da Parashá, ok? Mas por enquanto vai ser comigo mesmo. A introdução.
O que a Vaikra vai falar logo nesses 5 capítulos iniciais? Na minha concepção, é a continuação do livro de Shemot. Ainda está falando sobre o Mishkan, ainda está falando, só que vai começar a tratar de uma coisa interessante, que é a função sacerdotal. Vai falar sobre Aharon, vai falar sobre os sacrifícios, vai detalhar o que é para quê, vai falar se você fez uma determinada transgressão, se você quer apresentar uma oferta de aproximação, vai falar sobre o Corban, vai falar sobre vários tipos de erro e como expiá-los. O mais interessante, como eu falei para vocês lá no início, o nome da Parashá é Vaikra, e cada letra do alfabeto hebraico ele corresponde a um significado diferente. Para você que assistiu a série Iniciando na Torá, espero que você tenha assistido, você já sabe disso. Mas, para você que não assistiu e está acompanhando a Parashá, eles simbolizam cada letra um tipo de coisas diferentes, porque o hebraico é uma língua muito antiga mesmo. Para você ter uma ideia, o hebraico existia antes de Noah. Já existia o hebraico. Adam falava em hebraico, mas essa língua se perdeu, né, na Torre de Babel. Ela se perdeu, o Eterno tirou a língua hebraico. Inclusive é uma língua mais elevada, é uma língua pura, né, que exige mais da cabeça do ser humano, inclusive. Você vê que não tem vogal no hebraico. Então exige que o ser humano fosse mais elevado, mais entendido, mais inteligente para entender e assimilar cada letra. Esse é o hebraico antigo. E essa língua se perdeu e ela voltou aonde? Com Avraham. O Eterno, lá na tradição oral, diz que o Eterno deu o hebraico como herança para Avraham, novamente. E ele trouxe o hebraico para a nossa vida, para a vida do ser humano de volta. Então, o que a gente vê? Ele não nasceu assim, o hebraico não nasceu dessa forma, assim, com essas letras perfeitas. O hebraico, como ele remete a tempos muito antigos, muito antigos mesmo, na verdade ele era representado como, por exemplo, a letra Aleph. Na realidade, o formato dela inicial era a cabeça de um boi, que os agricultores e as pessoas que cuidavam de rebanho, já que o hebreu e o semita, ele cuidava muito de rebanho, é um povo conhecido por isso, por ser pastores de ovelhas, etc. Eles usavam essa marcação para marcar uma placa, uma casa. O Beit, por exemplo, é um formato de uma casa. Então, cada letra do hebraico ela tem um significado e vai além do nome. Então, se a gente pegar cada letra da palavra Vaikra, a gente vai ter esta mensagem. Veja, o Vav, ele representa um prego, um gancho e também pode representar adicionar. O Yud, ele representa um braço e mão. Trabalhar, feito. Por quê? Porque se você olhar no palio hebraico, é porque eu não coloquei aqui, eu devia ter colocado, me perdoe, mas se você for olhar no palio hebraico, a letra Yud é como uma mão vinda do céu. Ok? E é a primeira letra do nome do Eterno. O Kaf representa a palma da mão. Abrir também. E Uresh significa cabeça, pessoa ou primeiro. Né? A cabeça é a primeira coisa que está no corpo, que vem do corpo, de cima para baixo. Então também pode significar tudo que vem primeiro, inclusive primogênito. E o Aleph significa boi, força, o líder, o pai. Ok? Tudo isso daí. Que nem a palavra Av, que significa pai, que é constituída por um Aleph e um Beit, significa a força da casa. O pai é a força da casa. Ok? Então tudo isso a gente tira. E quais são as mensagens que você pode tirar do primeiro nome, né, de Vaikra, que vai falar justamente sobre expiação, de retorno. Quando nós falamos de Corban, por pecado, por aproximação, no caso, por oferta de manjares e etc, nós estamos falando do ser humano se aproximando com a Hashem. Literalmente, Corban significa isso, aproximação. É quando o ser humano se aproxima do Eterno. Então, veja só a importância do sacrifício, né? Que isso sustém o mundo. O Vav, um prego, um gancho. Ok, nós temos uma primeira
uma primeira visualização. O Yud é um braço. Quem é o braço do Eterno? Quem é o braço que sustenta o mundo? Nós estamos falando de Vaikra, expiação, estamos falando de quê? De graça. Literalmente de graça. Que o Eterno está perdoando o povo. Estamos falando de Hesed. E Kaf é a palma da mão. Ou também significa abrir. Iresh, a cabeça, o primeiro, também significa o primogênito. Também pode significar, simbolizar o primogênito. E o Aleph, a sua força. E sabe qual é o mais interessante? É que a palavra Vaikra, ela tem a gematria, que cada letra também responde a um número. Em hebraico nós não temos número, tipo 1, 2, 3, 4. Mas cada letra do hebraico significa um número. O Aleph, por exemplo, que é o primeiro, né? Ele representa o número 1. O Beit significa o 2. Okay? Quando você queria numerar algo, a gente numera com as letras. Então, se a gente pegar todos os números e somar, isso se chama gematria. E o Vaikra, ela tem a gematria de 317, que é a mesma gematria de Iyar, suporta. Iyar é o nome do Eterno e suporta, né, é um verbo, ok? Que o Eterno sustém, justamente porque o livro de Levíticos está falando de expiação, né? Está falando de Hesed. E se não existisse a expiação, esse mundo seria destruído, literalmente destruído. Ok? Se o homem não pudesse retificar o seu eu, não pudesse ser perdoado, todos os homens pecariam e estariam mortos perante Hashem. Ok? Então, literalmente está falando que o Eterno é o suporte. Ok? Então, vamos lá ao primeiro verso. Tudo isso, a introdução do livro de Levíticos. Né? E chamou o Senhor a Moshe e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: na Parashá Vaikra, Moshe é chamado ao tabernáculo e recebe os mandamentos relacionados aos korbanot, que significa aproximação. Estes korbanot podem ser divididas em 3 categorias principais: Korban Olá, que é a oferenda queimada no altar; Korban Mincha, que é oferendas queimadas parcialmente no altar e o restante consumidas pelos Kohanamim; o Korban Shelarmin, que é a oferenda de paz, queimada parte sobre o altar e o restante consumido pelos ofertantes e pelos Kohanamim. Nós vamos ver tudo isso daí. A Parashá prossegue discorrendo sobre as oferendas em caso de Hatat, quer dizer, erro, e Ashan, culpa. Esta última sendo a expiação por transgressões involuntárias. O Rav Assi disse que crianças pequenas começam seu estudo de Torá com Levíticos e não com Gênesis. Está aí para você que não sabia disso. Quando o cara vai lá iniciar o seu estudo de Torá, ele não vai começar por Gênesis. Ah, o Eterno criou o mundo. Não, vai começar por Vaikra. E olha que eu já dei aula para crianças, né, de Torá, e eu sei a dificuldade, porque Vaikra vai falar de sexo, vai falar de muita coisa pesada, de animal morto. Então a criança já vai ter que se acostumar sobre a ideia de um animal morrer, e ela vai ter que entender isso. Por que um animal tem que morrer? Ok? Então, vejam só como a criança do povo de Israel ela é tratada diferente, né? Porque aqui as pessoas com 13 anos não sabem, na verdade só sabem falar besteira, né? Hoje em dia uma criança de 13 anos já não é mais uma criança, porque já tem muita malícia na cabeça, né? Então vamos continuar aqui. Torá com Levíticos e não com Gênesis. Por que as crianças pequenas são puras e os sacrifícios explicados em Levíticos são puros? Então os puros estudavam com os puros. Vamos ao segundo verso. Ainda no mesmo verso, Hashem ordenou a Moshe: não, você deve adicionar a letra Aleph à palavra. No entanto, permitirei que você escreva menor do que as outras. Desta forma, o Aleph pequeno nos lembra quando humilde era Moshe. Ficou meio sem entender aqui, porque infelizmente eu não copiei tudo. Não copiei todo o texto. Mas eu lembro a história de cabeça e isso não vai ser um empecilho para a gente. O que é essa história? É um midrash que ele conta o seguinte: quando o Eterno estava ditando as palavras
para Moshe e chegou no livro de Levíticos, ele falou assim, escreve aí, Vaikra, que significa e chamou. Aí o Moshe ele falou assim, é eterno, não é possível. O senhor vai escrever e chamou o eterno a Moshe? É muita prepotência. O senhor não acha que está, vamos dizer assim, eu não sou digno de ser chamado pelo Senhor. Eu acho que o senhor deveria falar assim, e Moshe foi consultar o Eterno. Fica melhor do que isso, né? Vamos tirar esse Aleph, porque aí vai mudar o sentido da frase. Aí o Eterno falou essa resposta, que não. Mas ele iria deixar Moshe diminuir o Aleph da palavra Vaikra, como um simbolismo disso, da humildade de Moshe, porque ele não queria tanta honra e glória de falar, olha, o Eterno me chamou, tá pensando que eu sou o quê? Né? Eu sou o cara, eu sou o Moshe da Torá. Então, por isso que todo o rolo Kadosh da Torá, né? Porque não são todos, infelizmente tem uns que são feitos aí de qualquer forma, mas toda a Torá que é feita de modo correto, o primeiro Aleph da palavra Vaikra, nesta paraxá, é um Aleph menor, pequenininho, lembrando sobre a diminuição, ok? Sobre a humildade. Bom, se você quer saber mais sobre humildade, nós temos a série Psicologia dos Justos, ok? O próximo verso diz: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes, quando algum de vós oferecer ofertas ao Eterno, ofereceis as vossas ofertas de grãos, vacas e de ovelhas. O Midrash ensina que, se a pessoa se arrepende, é como se tivesse subido a Yerushalayim, construído o templo e os altares, e oferecido todos os sacrifícios ordenados na Torá. O Rabino Ahá disse, em nome do Rabino Hanina ben Papa, que Hashem considera o estudo do sacrifício da Torá como equivalente a oferecê-los. Aí você vai me perguntar o que tem a ver. Bom, eu precisava colocar esse Midrash e eu achei o verso mais a ver esse, porque está falando literalmente sobre oferecer oferta ao Eterno. E essa oferta são de vacas e ovelhas, quer dizer, está falando de Corban, de aproximação. Então veja só que hoje em dia nós não temos um mexicano. Hoje em dia nós não temos como ir ao templo e sacrificar. Tudo bem, nós temos Yeshua, né? É isso que está escrito inclusive lá no Midrash, que Moshe chegou para o Eterno e falou assim, ó Eterno, no futuro eu vi por espírito de profecia que não teria mais templo. E como é que eles vão espiar as transgressões? Aí o Eterno respondeu para Moshe e falando que iria pegar um dos justos de Israel e ia mantê-lo como penhor. E assim ele iria espiar as transgressões de Israel até a era messiânica. E é isso que está acontecendo agora. Ok? Nós temos Yeshua. Porém, há certas coisas que o Eterno precisa deixar. Certos sofrimentos que são consequências de atos seus, que o Eterno, mesmo depois que você conheceu Yeshua, ele precisa manter. E por quê? Você não vai me chamar de louco. Vou te mostrar o motivo. O motivo é que tem certos sofrimentos que você precisa passar para retificar a sua alma, para que você aprenda. Por exemplo, um cara que, quando ele era gentil, ele desprezava o pai e a mãe. E aí ele começa a estudar a Torá, mas ele continua desprezando o pai e a mãe. Ele não vai mudar do dia para a noite. Então o que o Eterno faz? Deixa certos sofrimentos, certas transgressões, mas certos decretos malignos para a vida daquela pessoa. E aquela pessoa vai sofrer alguma coisa e aí ela vai mudar. Porque tem muitas coisas na nossa vida, em todos os seres humanos, que a gente só muda quando a gente sofre alguma coisa. Então o Eterno permite. Mas tem um caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Você estudar na Torá. E olha só que o Hanina ben Papa, ele diz que quando você estuda sobre no caso o livro de Levíticos, você está oferecendo esses sacrifícios a Hashem. Porque o próprio Eterno disse que não foi sacrifício que ele quis, mas sim orações e um coração arrependido. Então, quando você estuda a Torá, você está retificando a si mesmo. Quando você está estudando o livro de Levíticos, igual nós estamos fazendo agora, você está consertando a sua alma. Erros e decretos ruins que viriam para a sua vida não vão vir mais. Porque é como se você estivesse oferecendo. E muitas vezes nas igrejas é incentivado que as pessoas chegam no livro de Vaikra e pulam tudo. Não estuda nada. Simplesmente eu fazia isso.
pulava tudo. No mexicano, queria saber, e muito complicado, muita leitura. Mas vejam só a importância. Então, vai um conselho para você que fez muitas coisas erradas na vida, você está passando por problemas, muitas dificuldades, estuda o livro de Levíticos. Todos os dias você lê uma página do livro de Levíticos, porque a Torá foi dada por Hashem, ok? E a Torá não é um livro comum, a Torá é um livro divino, e ela penetra na alma de uma forma que você nem entende, nem compreende, ok? Aqui está a Teshuvá, que é o retorno ao Eterno. Bom, já falei muito sobre Teshuvá, não vou mais falar. Ainda sobre o mesmo verso, eu tenho esse comentário aqui. A Bíblia hebraica relata vários exemplos de sacrifícios antes que Hashem explicitamente o chamasse em Levíticos. O que significa isso? Muito tempo antes de Levítico ser escrito, de ser vivido, já havia sacrifícios. Enquanto em Levíticos 1, do 3, 17, Levíticos 6, 1 ao 6, define um procedimento para o sacrifício, que é o olá. Antes de então, Gênesis 8:20 relata que Noa ofereceu um holocausto e a palavra usada é olot, a mesma coisa, da mesma raiz. De cada limpo, besta e pássaro, animal, né? Besta porque foi traduzido ali, mas de cada limpo animal e pássaro em um altar depois que as águas do dilúvio diminuíram. A história da ligação de Isaac inclui 3 referências a ofertas queimadas. Olá, de novo, em Bereshit 22, 2. Hashem disse a Abraham que tomasse Isaac e o oferecesse como holocausto. Olá, de novo, em Bereshit 22, 3. Relata então que Abraham se levantou de madrugada e dividiu a lenha para o holocausto. Olá, de novo. E depois que o anjo do Eterno desviou o sacrifício de Isaac, em Bereshit 22, 13, relata que Abraham levantou os olhos e viu um carneiro preso em um emaranhado. E Abraham ofereceu um carneiro como holocausto, em vez de seu filho. Em Êxodo 10:25 relata que Moshe insistiu ao faraó para que o faraó deixasse os israelitas irem sacrificar e fazer holocaustos, quer dizer, antes de sair do Egito. É uma ideia que eles já conheciam, não era nada de novo, para oferecer a Hashem. Relata em que depois de Jetro ouvir tudo o que Hashem fez a faraó e aos egípcios, Jetro, o gentil, ofereceu um holocausto e sacrifícios ao Eterno. Nossos antepassados conheciam as leis da Torá mesmo antes delas terem sido ordenadas. Por isso ofereciam sobre seus altares somente animais que eram kasher, permitidos para o korbanot. E você acha que eu tirei esse texto aí final, fui eu que escrevi? Ou você acha que eu tirei de um site ortodoxo? Eu tirei de um site ortodoxo. A própria ortodoxia diz que antes da Torá ser outorgada no Monte Sinai, os patriarcas já tinham consentimento. Aí você vai me perguntar, Yosef, como é que eu vou conciliar isso, Yosef? Como é que Abraham casou com a prima dele? Prima não, desculpa, meia-irmã dele. Porque Sara era irmã dele. Sara era filha do mesmo pai. Ou da mesma mãe, não me lembro agora exatamente. Mas Sara era irmã. Isaac é a mesma coisa. Como é que isso aconteceu? Yosef, então, casou com a sobrinha. Vocês sabiam disso? Como é que isso aconteceu? Na Torá não condena isso? A Torá não condena. E o próprio Yehudá teve filho da nora. A Torá manda matar quem faz isso. É verdade. Como eu vou conciliar? Eu vou te trazer uma parábola para você entender como é que isso aconteceu. Simples assim. Imagina que o teu filho é pequenininho e você está ensinando... não precisa ser pequenininho. Mas imagina que teu filho é um pré-adolescente aí de 15 anos e tá nada para fazer e aí você chama ele para lavar teu carro. E ele é um filho bom, ele não é um filho ruim, nem perverso, mas ele é um filho bom. Um filho que você tem orgulho dele. E aí você chama, aí você vai lá, mostra para ele, faz assim, 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 assado. Ele vai lá, ele vai fazer, mas ele não tem experiência com aquilo. Ele vai fazer, ele vai deixar um tapete, ele vai deixar algumas partes do carro mal lavado, etc. Mas você vai entender. Por quê? Porque é o começo.
É a primeira coisa. Ele não sabia direito. Mas conforme ele for fazendo mais e mais vezes, você vai exigindo mais dele, até que chega um ponto que ele já fez tantas vezes, que se você chegar no teu carro e tiver mal lavado, é porque ele fez mal. E aí você vai punir ele. Da mesma forma aconteceu. A Torá ainda não tinha sido outorgada, mas o que era justo, o que era certo, já tinha sido passado por Hashem para o povo de Israel, através dos patriarcas, através de todos, né? Então essa história de Binei Noa, que não existia lei, que não sei o que, blá blá blá, 9 leis, não faz sentido. Porque outras pessoas ofereceram sacrifícios antes da Torá ser outorgada. Ok, pessoal? E aonde exatamente ofereceram sacrifícios? Onde foi o primeiro sacrifício? Nós temos a história de Adão, né? A própria tradição oral relata que que Adão ofereceu um sacrifício para Hashem, depois que saiu do Jardim do Éden, ok? Você pode verificar que ele ofereceu. Eu gostaria de ter copiado aqui, mas não deu espaço, eu não coloquei. Mas você vai achar isso. Então, como é que eles sabiam? Porque não adianta oferecer para o Eterno um porco. O Eterno não vai aceitar um porco, porque é um animal impuro. Não adianta oferecer uma barata para o Eterno. Também não vai dar certo. Mas você vê, por exemplo, a história de Caim e Abel. Caim ofereceu um bezerro e Abel ofereceu uma oferta de manjares, uma oferta de fruta. Exatamente o que está aqui em Vaikra. Por que não foi aceito Abel? Porque Abel pegou dos piores frutos. Essa é a verdadeira história. Então você vê que tudo isso já existia, meu querido. Mas chegou na Torá, chegou lá no Sinai, a Torá foi ortogada. É como se Hashem dissesse, acabou o tempo da Hesed, e agora sim, vocês sabem o motivo de todas as leis. Eu só vou revisar aqui com vocês e agora vocês têm que obedecer. Porque agora vocês vão ser uma nação santa, separada. Ok? Não quer dizer que nenhum gentil pode se converter ao Eterno. Que tem que só obedecer 7 leis. Né? Tem vários argumentos contra isso, mas eu já falei muito disso e eu não vou me estender. Então vamos para o próximo. E qual é o próximo? O próximo é um vídeo. Nós vamos ver aqui, eu vou ver junto com vocês, o templo de Melquisedeque. Sabe quem é Melquisedeque? Aquele para quem Abraham deu o dízimo. É esse que nós vamos ver agora. E acredite ou não, ele existe até o dia de hoje, foi achado recentemente pela arqueologia. Eu vou estar colocando esse site, esse vídeo cristão, mas é somente para que vocês vejam, porque o cara é o Rodrigo Silva, ele é adventista, idólatra, tal, etc. Mas ele foi lá e achou e mostrou o que muitas pessoas não mostram, ok? Então vamos colocar aqui. Espero que esteja bom. Eu não vou mostrar tudo, não. O Dr. Eli Shukron, um grande especialista em arqueologia que tem feito grandes descobertas aqui nesta área. Dr. Eli Shukron, thank you for being with us. Obrigado. I have a question for you. Muitas pessoas pensam que Melquisedeque era um personagem lendário que nunca existiu. Qual a sua opinião como arqueólogo? É possível que estejamos falando de alguém que realmente existiu na história? Sim, estamos aqui, estamos na cidade de Davi. E o que eu encontrei aqui na minha escavação é uma enorme fortificação construída nos arredores da fonte de Gion. Ao datar aquela fortificação, aquele descobrimento nos arredores da fonte de Gion, que vamos ver daqui a pouco, descobri que a data desta área, conforme as escavações e as cerâmicas encontradas, é do período do Bronze Médio. O período do Bronze Médio abarca o período de há 3.000 a 8.000 anos. Ao compararmos esse período com a Bíblia, estamos falando sobre a época de Melquisedeque. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu em Jerusalém na época de Melquisedeque? Esta é a pergunta. Melquisedeque é real? E quem construiu essa fortificação? Para mim, é real, porque quando falamos sobre a conexão entre Melquisedeque e o descobrimento, o que eu encontrei nessa escavação, isso me faz entender que estamos falando da mesma pessoa. Melquisedeque. Pessoal, só esclarecendo uma coisa para vocês, que muitos de vocês não sabem. Melquisedeque é um título. Como assim, Yosef? Melquisedeque não é um nome, ele é um título.
que vem de Melk, que significa rei, né? Foi da onde deu a origem, né, para a palavra de Meler, e aí vem Melk, rei, e Tzedek, da mesma raiz da palavra Tzadik, que significa justo. Ok? Então, Melquisedeque, ou Melquisedeque em português, significa rei justo. Quem é o rei justo? É Shem, filho de Noah. Noah teve 3 filhos, Shem, Yafet e Cam. Né? Um que ele amaldiçoou, que é o Cam, o Canaã, o filho dele. E Yafet, que foi para a Europa. E Shem, que da onde provém os semitas, ok? Então esse Melquisedeque, na verdade, é Shem, filho de Noah. Então vejam só da onde esses rituais de sacrifício. Melquisedeque foi o rei de Jerusalém. Naturalmente, muitas pessoas opinam de formas diferentes sobre o que eu falo de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia e conectando a Bíblia com o descobrimento nessa área. Então o que eu estou falando? Estou falando que o descobrimento dessa área nos conta que um rei grandioso construiu essa fortificação. Quem foi esse rei? Não encontrei nenhuma descrição que mencionasse o nome de Melquisedeque. Mas quem foi esse rei que construiu a cidade de Jerusalém nessa época? Na época de Abraão e de Melquisedeque. Quem foi esse rei? O rei de Salém. O rei de Salém foi Melquisedeque. E para mim, a conexão entre o descobrimento, o que eu encontrei nessa área e a Bíblia, por meio dessa conexão, podemos entender que estamos falando da mesma época. Isso é ótimo para entender que estamos no lugar que foi construído na época de Melquisedeque, há 8 mil anos. Inclusive, essa parte confirma, essa parte nos conta que estamos na mesma época. Então, para mim, é real. Não é só uma história na Bíblia. Bom, então o que podemos ver aqui nessa parede, aquela lá, e agora vamos entrar para ver a continuação da escavação, que é uma área muito importante. Vamos lá. É muito interessante. É possível ver que essa parede continua até aqui. É a mesma parede. Então estamos entrando e aqui é a conexão com outra parede que vai até a água da fonte. All this is Tudo isso é do período do Bronze Médio. Tudo isso nos leva à época de Abraão e Melquisedeque, porque essa é a cidade de Melquisedeque. Porque Melquisedeque foi o rei de Salém. Salém, Jerusalém. Estamos no lugar de Jerusalém desde a época de Melquisedeque. Tudo começou aqui, neste lugar, aos arredores da fonte de Gion. Sim, é maravilhoso. Okay, you are here, a lot of stones and holes. What means this place where we are now? Olha, primeiramente, eu não tinha planejado, não tinha sonhado encontrar o que eu encontrei aqui e iremos falar sobre isso. Mas todo o processo de técnicas para chegar aqui, neste lugar, foi um pouco complicado porque estamos debaixo das montanhas na cidade de Davi. Eu podia fazer uma escavação aqui, mas como? Então desenhamos todas essas construções, como é possível ver. São construções de aço, que significa que ao caminharmos aqui, acima de nós está a cidade de Davi. Por isso que erguemos essas construções de aço. E na hora de erguê-las, devíamos fazê-lo aos poucos, porque ao avançar é preciso se proteger abaixo do teto de aço. Dessa forma, nos movíamos e avançávamos. Começamos de lá e continuamos avançando com a nossa escavação, erguendo as construções para nos proteger até que chegamos aqui. Primeiro, o que podemos ver aqui é muito interessante, é espaço por espaço, porque começamos de lá e avançamos até esse outro lado. Ao avançarmos nessa escavação, descobrimos mais e mais detalhes. Então, o que houve aqui nesta área? Toda essa área encontramos vazia, o que significa que aqui no chão houve umas poucas cerâmicas, mas isso foi tudo. E encontramos também uma parede bem grossa que começava aqui onde eu estou agora e continuava até aquele fundo. Uma parede bem grossa, o que significa que tudo aqui foi coberto, e foi só isso. Depois eu vou mencionar o dado da cobertura porque é muito interessante. Então, primeiro encontramos esse espaço. Just a second. This part is from the Middle Bronze, just like the wall. It's from the time of the Middle Bronze. Estamos falando sobre o começo do uso desta área no período do Bronze Médio.
conforme as cerâmicas que consigo relacionar e entender que são dessa época. And that people may have an idea. Middle Bronze, we are talking about the patriarchal age, the time of Abraham. Sim, estamos falando sobre Abraão e Melquisedeque, mas mencionaremos isso com mais detalhes. Primeiro observemos o que temos aqui. Você me perguntava sobre este espaço. Este espaço é muito interessante, porque neste lugar produziam azeite de oliva. Por que precisavam do azeite de oliva neste lugar? Qual foi a razão? É uma boa pergunta, porque é particular deste lugar, desta área. Só para uso particular, não é público. Então, como que funciona? É preciso colher as azeitonas, esmagá-las com os caroços, colocá-las na pia e colocar a pia nesse buraco. Depois colocamos um caibro aqui neste outro buraco. A piece of wood. Caibro de madeira. E depois, com o peso das pedras, começa o processo de pressão e estão amassadas. Com a pressão, começa a se formar água preta. E acima, o azeite de oliva que coletamos e colocamos numa garrafa. Uma vez por ano, é produzido o azeite de oliva. Isso é tudo. Não é possível produzir azeite de oliva o tempo todo, quando eu quiser, não. Só uma vez por ano. No final de outubro e começo de novembro, se extrai o azeite de oliva. The first oil, the best oil. O melhor azeite, o primeiro e acabou. Eu acho que depois eles colocavam as garrafas com azeite de oliva neste espaço aqui. Let's go inside to see. Vamos lá para ver esse espaço. Então, o que temos aqui? Primeiro encontrei essa área que foi coberta com pedras. Pedras caídas de cima para baixo, aqui dentro. E também umas quantas no chão desse espaço. Então, dentro desse espaço havia pedras uma em cima da outra. E o que eu encontrei no chão desse espaço, podemos olhar aqui e vemos que isso é o reboco. Oh, yeah, it's right. You're right. Isso é o reboco. Por que rebocaram essa área? Primeiramente, o que encontrei aqui era um monte de garrafas quebradas no chão. Então, eu suponho que rebocaram essa área como proteção. Near the olive press. Porque se a garrafa se quebrar, vai derramar o azeite e assim, graças ao reboco, conseguiriam coletar o azeite nesse buraco. Porque o azeite é muito, muito valioso. Não é possível só dizer, não me importa esse azeite derramado. É preciso proteger o azeite de oliva e esse reboco que vemos aqui nessa altura tem função de coletar o azeite no caso de acontecer qualquer coisa. Por isso que é muito, muito importante. E por que falamos disso? É porque é uma forma muito específica de como usar esse azeite de oliva. Tudo bem? It's a special olive oil. It's not a common olive oil. Because you have just one olive press in a special place for private use. Sim, para uso especial. Podemos ler sobre isso na Bíblia. É exatamente assim como eles usavam azeite de oliva, tudo bem? Então estamos aqui no espaço de pedra que foi usado para armazenar garrafas de azeite. Inclusive aqui podemos ver essas marcas porque isso aqui é esculpido. Eles tinham que esculpir em pedra para criar esse espaço. Essas marcas aqui, antes. This is a place building for a special reason. Por um motivo especial, perto da prensa de azeitonas. Foi o armazém para o azeite de oliva. Talvez para o vinho, o que não sabemos. Mas eu acho que foi utilizado mais para armazenar o azeite. Mas é muito interessante que está localizado aqui neste lugar. Vamos para aquele espaço. Bom, estamos entrando neste espaço. Para o que você acha que foi utilizado? It's a special place because you have an open area, probably, and you have a channel in the hole, probably connected with we saw before. But what means? Você tem razão, na minha opinião. Eu suponho que esse lugar foi usado para o sacrifício de animais. This is the place for the blood. The blood came from the channel. Exatamente. E se olhamos aqui, vemos um espaço talhado na rocha. Yeah, just like an altar. Sim, e aqui levantaram o altar das rochas e então este foi o lugar para o sacrifício de animais.
Wonderful. É muito, muito interessante. Por quê? Porque se formos, por exemplo, no templo de Arad ou no altar de Beersheba, é possível ver o tamanho dos altares, 1 metro por 1 metro. Yes, it's this size. Não é um altar gigante que poderíamos imaginar. Não, simplesmente esse é o tamanho de um altar. E isso me lembra de uma história muito interessante. Porque não colocamos todos os animais no altar, então a história é muito boa. Acho que você já conhece. Yes. Siló, Eli, o sacerdote e os seus 2 filhos, o que você acha que eles faziam o tempo todo? Sacrificing in the altar, and then E depois separavam as melhores partes do animal para eles of mesmos. themselves. Yes. Então, o que isso significa? Isso significa que não todos os animais colocavam no altar, só a parte deles. And part is for the family of the priest. Sim, e para isso não é preciso um altar maior. E esse altar estava aqui, neste lugar. E aqui é muito interessante porque temos a prensa de azeitonas Then lá. we have a priesthood exercise right here. Sim, justamente Because aqui. we have all the elements of priesthood here. Aqui, neste lugar. It's clear. Então, antes de chegarem aqui, nesta área, onde que preparavam o animal para o sacrifício? Essa é a pergunta. Porque não é só trazer o animal ao altar, mas é preciso prepará-lo para o altar. E agora vamos para o lugar onde se prepara o animal antes de levá-lo para o altar. É muito interessante. Então vamos lá. Quero lhe mostrar uma coisa que é muito interessante nesse espaço. O que significam essas letras V aqui? 1, 2, 3. O que eu acho, a minha ideia, é que esses Vs são tripés de madeira. Para que precisariam os tripés de madeira aqui? Porque precisavam pendurar animais. The animal for the sacrifice. Não, porque antes do sacrifício do animal é preciso tirar a pele dele. E a pele vai para o sacerdote. Então, como tirar a pele do animal? Pendurar o animal. Como tirar a pele dele? Pendurá-lo. Isso é o que eles faziam aqui. Por isso temos esses tripés. 1, 2, 3. Aqui é para coletar sangue. 3 tripés. Há 3 lugares em um. É possível pendurar 3 animais ao mesmo tempo, tirar a pele deles, prepará-los e depois levá-los lá, onde estávamos há pouco, para To the sacrificá-los. sacrifice. Mas, antes de pendurar o animal, temos aqui uma descoberta muito especial que encontrei. Se vamos dar uma olhada aqui, podemos ver buracos. Of course, yes. Right here. Aqui mesmo. Então, se olhamos aqui, vemos os buracos. O que você acha para que eram usados? Qual foi a razão? To put a rope for Para amarrar o animal. that animal. Se olhamos Yes, aqui, yes. podemos descobrir cordeiros, cabras, Small animais animals. pequenos, cordeiros e cabras. Podemos ver um buraco aqui e outro aqui deste lado. Então, temos 2 lugares para amarrar os animais e 3 lugares para pendurá-los e tirar a pele deles. E lá na volta temos o altar. Really? Yeah. É isso. Então, o que temos aqui? Temos aqui a área de adoração, de cultos. You need a priest, worship area. You have sacrifice altars, oil, every elements for a cultic. Bom, pessoal, vou dar um pause aqui no vídeo porque já mostrou tudo que eu precisava mostrar para vocês. Daí eu recomendo que vocês vejam, porque o documentário tem mais de 20 e poucos minutos, não vou alongar nisso. Mas o que deu para vocês perceberem é que ali existe um templo. É um templo de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote. O templo é da data, né, da vida dele. E fica onde? Dentro da cidade velha de Davi. Exatamente onde era Salém. Então vejam que os mesmos elementos que você vai estudar nessa paraxá de Vaikra para fazer os sacrifícios existiam ali. Tinha que se tirar a pele do animal, tinha que se fazer o óleo, tinha para fazer também o corban precisava de azeite e o altar. Todo o sacrifício, todo o sistema sacrificial já existia antes da Torá ser ortogada. Antes. E era feita por Melquisedeque. E Melquisedeque ele não era judeu.
ok? Então, isso mostra, né, tanto esse exemplo quanto qualquer outro exemplo, que essa história de Bnei Noa e etc., que os gentios estão afastados do Eterno, só tem que obedecer 7 leis, e que o gentio não pode oferecer sacrifício, e que o blá 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 blá, isso é história, ok? E que a Torá só foi dada no Monte Sinai, que ninguém conhecia a Torá. Não, história também. As leis do Eterno sempre existiam, mas elas eram dadas pouco a pouco, até que chegou no Sinai e ela foi dada completa. Isso quer dizer que você, que é gentil, não tem que obedecer? Então o gentil pode matar, o gentil pode roubar, o gentil pode casar com a prima, o tio pode casar com a tia, com a sobrinha, né? Quer dizer, não faz sentido, né? Como a gente leu na paraxá passada, em Yeshayahu 56 e Yeshayahu 58. Não faz sentido, ok? Então acho que ficou bem explícito aqui, que vocês vejam depois o documentário completo. O próximo é essa. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito pelo Eterno. E está falando do pecador para o animal, para a sua expiação. Depois degolorá o bezerro perante o Eterno, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e aspergerão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços. O que a gente aprende aqui? Primeiro, que o transgressor tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal. O que a gente entende aqui? Primeiro, o simbolismo disso. O simbolismo é: eu estou passando a minha transgressão que eu fiz para aquele animal. Quem deveria estar morrendo? Eu. Mas eu vou deixar que ele morra. Que a vida dele seja desfeita por causa da minha transgressão. Okay? Qual era o objetivo disso? Yosef, por que o Eterno precisava matar um animal? Além de várias explicações, mas principalmente porque o transgressor, vendo o animal morrer, ele vendo aquele animal puro, porque era um cordeiro, era uma vaca, eram animais pacíficos, morrendo no lugar dele, ele deveria se sentir culpado e deveria pensar e refletir: olha, eu não deveria fazer mais isso. Olha o que eu causei, eu sou o culpado disso, e deveria ter remorso e não mais cometer o ato. Por isso que o Eterno fala que não gosta de holocaustos. Porque quem oferece holocausto é quem fez coisas erradas. Então, quanto mais holocausto se oferece, é porque mais pessoas estão transgredindo. O conceito do Eterno é que acabe o sacrifício, porque assim significa que o quê? Que o homem parou de errar, parou de transgredir, parou de pecar. Essa é a ideia. Mas o que acontece mais profundamente, né? O que acontece? A pessoa, quando coloca a mão sobre a cabeça do animal, ela está transmitindo a sua transgressão para o animal. A cabeça, meu querido, só recebe, ela não traz nada. Okay? Então, quando você deixa alguém colocar a mão na sua cabeça, você está deixando aquela pessoa transmitir coisas para você. Né? Muitas igrejas aí usam, muito da área do cristianismo aí, gostam, coloquei até uma imagem aqui, gostam de colocar a mão na cabeça das pessoas, que fala que vai manifestar não sei o que, o blá blá blá. Mas ela não está chamando nada de dentro da pessoa, ela está colocando dentro da pessoa. Então, por isso que o judeu ele sempre usa kippah, e por isso também que você não deve deixar ninguém colocar a mão na sua cabeça. Jamais. A não ser sua esposa, a não ser quando você vai abençoar seu filho, quando seu pai vai te abençoar, e etc. Ou um rabino, alguém que tem estudo de Torá. Porque senão vai ser prejudicial para você, ok? Por que tem que ser um animal do tipo? Não poderia ser um inseto? E eu até coloquei entre aspas aí que a minha esposa perguntou se não poderia ser uma barata. A gente estava estudando aqui em casa, ela fez essa questão. Que é uma boa questão, porque uma barata é um ser vivo. Por que não pode ser uma barata? A questão é que o sangue da barata não é como o nosso. O sangue de qualquer inseto não é como o nosso. E a vida do ser humano e dos animais está no sangue. A gente vai falar sobre isso também. Que a alma, que é a alma chamada Nefesh, que o Eterno soprou, é a alma em comum que nós temos com os animais, ela está no sangue. E precisa... esses animais são os animais que têm o sangue mais parecido com o ser humano, ok? E por isso que eles levavam a transgressão dos seres humanos. E eu vou dar uma outra explicação. Tem gente que acha que o fogo do Eterno vinha e consumia o animal sofria horrores, mas a questão não é essa. Primeiro que era um fogo sagrado. E como é que eu provo isso para você? Porque apesar do altar ser feito de ouro,
dentro do altar era de madeira. E se fosse um fogo, como qualquer outro, iria consumir, né, a madeira que estava dentro do altar. Mas isso não acontecia milagrosamente, porque aquele fogo era sagrado, era o fogo do Eterno, o fogo que Elias viu, é o fogo que Adam viu, é o fogo que Moshe viu na sarça, é um fogo sagrado, é o fogo de Hashem, que representa a glória do Eterno. Ok? E o animal, quando ele se entrega a vida, né, para ser morto num holocausto, ele não sente dor. É que nem aquela história, mas ninguém pode ver o Eterno porque vai morrer. Não significa que ao ver o Eterno você vai sentir um medo enorme. Nossa, vai sair correndo, você vai ter pânico, vai entrar em pânico e vai morrer. Não é isso. O que significa, segundo a tradição oral, é que se um ser humano pudesse ver o Eterno, a alma dele se sentiria tão bem, mas tão bem com aquela luz do Eterno, que ela, mesmo que você não quisesse, ela se entregaria ao Eterno e você morreria por causa disso. Ok? Então é ao contrário do que muita gente pensa. Então o que acontece com o animal é a mesma coisa. Quando o animal é feito, abatido da maneira kosher também, que é cortado aqui no pescoço para ele não sentir dor, e ele é oferecido ao Eterno, a alma dele é entregada para Hashem. E ele sente um prazer em entregar a sua vida para o Eterno. Ok? Então por que não pode ser uma barata? E outros animais? Porque o sangue deles não é parecido com o ser humano. Não é parecido, não tem as mesmas coisas. Inclusive a barata não tem hemácia, que é justamente a molécula do sangue, que deixa o sangue vermelho. Ok? Por isso tem que ser justamente esses animais que o Eterno escolheu. Tinha que ser, né? E adegolarado ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Eterno, os filhos de Arão, sacerdote, aspergirão ao seu sangue a roda sobre o altar. Está falando dos chifres, e quando fala ali perante o Eterno, em hebraico quer dizer lepanai Adonai, literalmente significa sobre a face do Eterno. Por que isso? Esse é um sacrifício para expiação. Eu coloquei uma imagem apenas para vocês entenderem. Não está falando sobre o altar de incenso, está falando sobre o altar lá de fora. E o que significa sobre a face do Eterno? Quando o sacerdote fosse oferecer esse sacrifício, ele estaria de frente para os santos dos santos. E por quê? Qual o significado disso? Que quando a pessoa se arrepende, ela erra. Ela erra, mas ela se arrepende, ela não tem medo de encarar, ok? A pessoa a qual ela fez mal. Já que ela está ali para se arrepender, para pedir desculpas e, né, literalmente se aproximar do Eterno, ela não pode ter medo da punição, não pode ter medo de se reconciliar, de ouvir palavras duras, etc. Enquanto ela não fizer isso, ela não pode se reconciliar com o Eterno. Então o sacerdote subia pelo lado do altar e ficava de frente ao Santo dos Santos, literalmente a face do Eterno. É assim que a Torá em hebraico trata, ok? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você briga com alguém, se você ficar olhando para o lado, a pessoa está falando com você e você não olha ela nos olhos, simboliza que você ou você não concorda com a pessoa, ou você está com vergonha e não está se expressando, você não se arrependeu 100%, ok? A menos quando você se arrepende de verdade, você olha nos olhos da pessoa. É exatamente esse o sentido. E lá no versículo 12, diz, depois apartilhar nos seus pedaços, como também a sua cabeça e do seu rebanho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém a frissura e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isto oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. O que ele está falando aqui? É que está em português mal traduzido, fressura, mas é a gordura. Está mandando queimar a gordura. O único lugar que poderia queimar essa gordura é o altar, no pátio. O altar, nenhum outro altar poderia queimar a gordura do animal. E mais ou menos para vocês entenderem, como nós somos um templo do Eterno, é como se o Kodesh HaKodashim, que é o Santos dos Santos, fossem a nossa cabeça. E o pátio fosse dos ombros para baixo. E onde fica armazenada a gordura do ser humano? Na barriga. Até hoje a gente fala, né? No fígado, etc.
Não sei, não entendo muito de anatomia, espero não estar falando besteira, mas é justamente ali que a gente fala sobre queimar a gordura. E literalmente era ali onde no Michigan se queimava a gordura. O que representa a gordura? O que representa essa gordura? A gordura, meu querido, representa o orgulho. Tinha que se queimar toda a gordura e oferecer ao Eterno. Inclusive tem uma proibição na Torá de comer gordura animal. Tá? Se você come gordura animal, pare. Proibição da Torá. Comer gordura animal. E a gordura representa o orgulho, a fartura, o excesso, a altivez e etc. Quando você é orgulhoso, já expliquei muitas vezes sobre aquela exemplo da garrafinha, etc. Eu não vou dar esse exemplo de novo, né? Mas já quando você está cheio de gordura, você não pode oferecer o animal ao Eterno. Primeiro tem que tirar a gordura, ok? E ele fala que você vai oferecer e vai transformar em fumaça. Isso vai ser uma coisa boa para o Eterno. O que significa oferecer a gordura, que simboliza o orgulho, simboliza as coisas ruins, e ela virar uma fumaça. Isso é algo bom para Hashem. O que significa isso? Isso significa, meu querido, que você deve pegar suas más qualidades e transformá-las em fumaça. O que significa isso? Em coisas boas. Vou dar um exemplo aqui, próprio Yosef, que a gente falou numa paraxá aí passada, que quando a mulher de Potifar quis ter algo com ele, ele usou o orgulho, porque ele era muito orgulhoso, mas ele usou para o bem. Ele falou, não, o meu nome vai estar na placa do sumo sacerdote. E eu não vou fazer isso. Eu não vou trair, eu não vou trazer essa desonra, não. Eu sou... Tocaram aqui, desculpa aí, pessoal, se atrapalhou. Mas ele pensou assim, eu sou judeu, eu não vou me envolver com uma prostituta. Ok? Foi isso que ele pensou. Então usa o orgulho para uma coisa boa. Usa a tua qualidade ruim para uma coisa boa. Por exemplo, se você tem vergonha, tenha vergonha de transgredir a Torá. Se você tem preguiça, tenha a preguiça de fazer uma transgressão. Então usa as coisas ruins para te ajudar. Aí eu coloquei ali um outro tópico, que é o equilíbrio do mal. O que significa isso, o equilíbrio do mal? É o seguinte, tudo na vida serve para alguma coisa. Até a mentira serve para alguma coisa. O orgulho serve para alguma coisa. Por exemplo, se eu pegasse um ser humano e tirasse todo o orgulho dele, ele ficaria submisso a todas as pessoas. Isso seria ruim para ele, que as pessoas pisariam em cima dele, as pessoas ririam da cara dele, e etc. Então tudo na vida é necessário. Tudo. Até a mentira. E eu vou te provar. Por exemplo, quando quiseram matar Abraham, e ele falou, não, essa aqui é minha irmã, sobre Sara, nos egípcios. Ele sabia, ele conhecia a cultura dos egípcios, ele sabia que ele poderia ser morto. Ele falou, não, essa aqui é minha irmã. O que significa? Que pela vida, para você preservar uma vida de um justo, de um familiar, você pode mentir. Por mais que seja uma transgressão, mas por causa que a vida é maior do que tudo, você pode fazer isso. Você pode preservar a vida de alguém. Então tudo tem o seu lugar. Qual é o problema? A gente encontra a explicação lá em Bereshit, no capítulo 1. É quando o mal ele toma o lugar do bem. Quando a presença do Eterno pairava sobre a terra, ela foi considerada Tohu Vavohu. O que significa isso? Uma confusão. Então o mal estava em todos os lugares, o bem estava em alguns lugares, então tudo era uma grande confusão. Essa é a lição. E aí chegou o Eterno e criou o dia, a luz e as trevas. O que aconteceu? O Eterno colocou tudo no lugar e criou o equilíbrio entre o dia e a noite. É isso que você tem que fazer, meu querido. Equilibrar a sua vida, seus atos, etc. E assim, diminui as suas qualidades ruins e aumenta as suas qualidades boas. E saiba usar todas elas para o ofício de Hashem. Como Yosef, como o caso que eu contei. Tá, vamos continuar aqui. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Eterno, sua oferta será de flor de farinha. Nela deitarás azeite e porá incenso sobre ela. E o Bekol Shor, sobre esse verso, ele diz: todas as ofertas de cereais são dos santos dos santos, e um não sacerdote não pode comer deles.
E como é de modo que as pessoas pobres trazerem ofertas de cereais, porque ela não tinha dinheiro para comprar um cabrito, né? Desculpa, acho que cabrito nem pode oferecer, mas não tinha dinheiro para comprar uma vaca, então oferecia coisas simples. E agradou ao santo abençoá-las, torná-las as ofertas de grãos até os santos dos santos, porque elas eram oferecidas dentro dos santos dos santos. Ou no Yom Kippur, dentro do Santo dos Santos, era oferecido incenso, e nos dias comuns eram no santo, né? no Santo dos Santos, atrás do véu. Isto é, para mostrar sua humildade do santo abençoado, uma vez que eles são um grande monarca, o Meler Gadol, e ama os pobres. O Eterno é o grande monarca. Então, vejam só, né, como o Eterno considera a oferta do pobre mais do que a oferta do rico, porque o rico dá daquilo que ele tem demais. O pobre, muitas vezes, ele dá de coisas que ele não pode. Às vezes o cara ele se martiriza para conseguir pouca coisa, ok? E dá para o Eterno uma parte. Então o Eterno valoriza muito mais o dar do pobre do que do rico, ok? E você lembra do Mashiach sobre as mulheres, a mulher das duas moedas, entendeu? Então isso já é um conceito judaico de anos. E trará os filhos de Aharon, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha do seu azeite com seu incenso. O sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Eterno. E o que sobrejar da oferta de manjares será de Aharon e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Eterno. Aí chega o Haktav e ele comenta. Esse daqui é novo no nosso estudo. Uma oferta de refeição. A expressão em hebraico, que eu não pode ser, não sei como se pronuncia, denota um imposto ou um tributo dado por um servo ao seu mestre. Parece-me que é baseado na raiz de nu e het, para descansar e deitar, o que denota submissão e descida de cima para baixo. Assim, esta palavra conota como um servo demonstra sua submissão ao seu mestre. Este mesmo uso dessa palavra se aplica a qualquer presente enviado de um para o outro, como no caso em Bereshit, um presente para seu irmão Esav. Aqui, Yaakov desejou demonstrar a Esav que ele é submisso a ele e o honra como um servo que honra seu mestre. Agora, o homem pobre, cuja casa é vazia e não tem nada a oferecer, além de 1/10 de efa, demonstra sua grande submissão quando ele traz do pouco de sua posse para o Eterno, mais do que o homem rico que oferece um bezerro. Portanto, esta oferta, embora seja muito pequena em quantidade, é chamada de Okand, né, que é uma oferta santíssima. Então vejam só, porque é muito fácil para o rico dar, mas para um pobre dar para o templo comida, né, não estou falando de dinheiro, mas de comida, é uma coisa difícil. Por isso que o Eterno valoriza tanto o esforço, não o ato em si, ok? Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Eterno se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta ao Eterno. Por que não queimarás o fermento, nem o mel das frutas como oferta ao Eterno? Maimônides escreve em seu Moré Nevorim que os gentios tinham o hábito de oferecer produtos levedados em todas as ofertas de refeição e que misturassem um pouco de mel em todos eles. Então vejam só que desde a antiguidade os pagãos idólatras oferecem mel e produtos levedados, que é bolo e etc, etc. Isso a gente já conhece, né? E é por isso que a Torá nos proibiu de imitar os pagãos e proibiu esses ingredientes como oferendas ao Eterno. Isso corresponde a algo que nossos sábios ensinaram em relação à oferta de sacrifícios ao Senhor em altares conhecidos como Matzavá. Se eu não me engano é Matzavá.
uma placa de rocha ungida para o propósito. Considerando que antes da entrega da Torá, tais altares eram agradáveis aos olhos do Eterno, porque se oferecia sacrifícios, caso de Iov, né, que ofereciam 1000 holocaustos, e ele também não era do povo de Israel, né, eles se tornaram objetos que ele odiou depois que ele deu a Torá ao povo judeu. A Hilchot Shoftim, de Códigos de Maimonides. Tá? E o que o Hametz representa? E o orgulho? Desculpa, eu li errado. Mas o Hametz representa o orgulho, né? Que é a gordura, no caso é o fermento que você coloca na massa do bolo e ele cresce. Está tudo associado com orgulho. Mas e o mel? O que o mel representa? Aí o Rabbeinu Bachya, ele continua, ele fala assim: não só o Hametz, mas também o mel é um símbolo de anseio maligno, para que as letras, já que as letras da palavra que constituem o mel, né, têm o mesmo valor numérico que as letras da palavra mulher, que é 306. Aquela história da gematria, tem a mesma gematria. Descobrimos que quando o primeiro ser humano, Adam, pecou e Hashem perguntou-lhe como isso poderia ser, ele culpou sua esposa. Ou seja, mulher como tal, dizendo que a mulher que você me deu esse fruto e eu comi. Claramente ele comparou a mulher com a personificação do desejo maligno, sua tentadora. E a própria mulher disse que havia sido seduzida pela serpente, criatura incorporada com desejo maligno. O mel representa o desejo por tudo que é ruim. Tudo que está ligado à sua carne. Desejo de trair, desejo de ter relações, fornicações, desejo de se prostituir, desejos malignos, está associado ao prazer, né? Porque o mel é doce, está associado literalmente a transgressões do ato sexual, do desejo da carne. Então, o orgulho e os desejos da carne são essas coisas que os pagãos ofereciam aos seus deuses. E hoje não mudou. Eles podem não oferecer mais mel e nem mais bolo e fermento. Alguns oferecem, mas a maioria não mais. Mas eles continuam cheios de orgulhos e puramente com desejos carnais, né? A gente vê histórias aí da Igreja Católica com pedofilia, e é pastor que trai não sei quem, é não sei quem que faz isso, e o orgulho, né? Teve até um pastor super conhecido, tem um vídeo aí, que ele amaldiçoa todo mundo, que ele é um ungido, não toques no ungido. Então o orgulho continua. E também o desejo pelo que é mal continua. Por mais que a idolatria mudou, mas no fundo ainda é a mesma coisa. Ok? E o Eterno não aceita. Né? Nenhuma oferta de manjares que oferecedes ao Eterno se fará com fermento, porque nenhum fermento, nem mel algum oferecereis a oferta queimada ao Eterno. É o mesmo verso. E o da Atos é que nem ele diz: porque não deves vomitares nada levedado, nem mel algum. O motivo era que Hashem tinha dito que toda oferta tinha de ser acompanhada de uma certa quantidade de sal. Os dois ingredientes mencionados aqui não são compatíveis com o sal, exatamente. Quem é o sal do mundo? Nós, os justos, aqueles que praticam a Torá, que obedecem os mandamentos. Nós somos chamados pela própria Torá de Tzedekim, justos. E o Mashiach falou: vós sois o sal do mundo. O que significa isso, Yosef? O sal é aquilo que traz gosto à carne. É aquilo que traz vida à carne. Come uma comida sem sal para você ver como ela fica insonsa, com gosto nenhum. Então, quando Hashem, quando Yeshua também nos chama de sal do mundo, e quando nós misturamos o sal na oferta, simboliza literalmente os justos, porque como o Eterno ele olha para a humanidade, o que faz ele não destruir são justos. Um exemplo, quando Abraão fala sobre Ló: ó Eterno, se tiver 10 justos, o Senhor não vai destruir? Não vou destruir. E aí o Eterno preservou uma cidade por causa de Ló, por causa do justo Abraão. Então o Eterno, por causa dos justos, não destrói a humanidade. Ok? Por isso que os justos são chamados de colunas do mundo, porque são eles que sustentam o mundo. Por isso que o Mashiach, é dito sobre ele em vários lugares que o mundo foi criado por causa dele, porque ele é o maior de todos os justos.
Eu comparei com vocês na outra paraxá, é como se você fosse ter um filho e você ficava se imaginando que ele vai ser um super justo, que ele vai ajudar muita gente. E por mais que você fosse sofrer, a sua esposa vai sofrer para ter ele, mas vale a pena. E é assim que o Eterno suporta as pessoas ruins desse mundo. Né? Muitas vezes, por exemplo, um homem tem um filho, um homem justo tem um filho maligno, mas o Eterno não mata aquele filho justamente por causa do pai que é justo, porque o Eterno sabe que se levar aquele filho ele vai sofrer, ele vai ficar triste, não por causa do pai, ele não destrói o filho. Isso acontece muitas e muitas vezes, ok? Eu só estou dando uma pincelada, mas dá para ir muito mais a fundo. Mais paraxás a gente vai ver cada vez mais. Deles oferecereis ao Senhor ofertas das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. O Rashbana, sobre esse verso, ele diz: eles são apresentados no pátio do templo e uma tecelagem é executada com eles, mas eles não terminam no altar. A gordura era queimada no altar onde havia Hesed. O que o Eterno está dizendo aqui nesse verso, né, que ficou meio esquisito na Bíblia em português, já que eu uso a Bíblia em hebraico para estudar, e às vezes eu pego o verso na Bíblia em português para facilitar e fica meio confuso. Mas que é a mesma ideia do outro slide, que a gordura toda era queimada no altar, o orgulho no altar, e era lá onde o homem conseguia receber, né? A graça do Eterno. O Eterno queria matar aquele cara e oferece o cordeiro. O Eterno então dispensa a ira sobre aquele animal. E aí o sangue dele é passado nos chifres, que significa a ira. E ali se queima depois o que? A gordura. Né? E assim o Eterno perdoa aquela pessoa. E toda a oferta dos teus manjares salgará com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal, de concerto do teu Elohim. Olha só. E em toda oferta oferecerás sal. Você não deve omitir o sal. A razão pela qual o sal não deve ser omitido é que é algo que perdura, que não se queimará e mantém a carne boa por mais tempo. Se você quer preservar uma carne, você tem que passar sal nela. Ok? E uma das características simbólicas mais importantes do sacrifício dos animais é lembrar o povo do Eterno, o povo judeu, o povo de Israel, tanto quanto indivíduos, sobre a permanência do pacto do Eterno conosco. E que não é Ele quem tem que se preocupar em ser passageiro, mas sim nós que somos mortais, vendo que Ele não está precisando de comida ou bebida. Essa legislação é claramente para o benefício do povo Yahudim. Ok? Opa! E toda oferta... é o mesmo verso. Aí continua a explicação. Quando uma pessoa pecou e ofereceu um sacrifício para promover sua expiação, sabendo que depois disso ele estará livre do pecado, ele terá o cuidado de não cometer um ato descuidado que resultou em sua obrigação de purificar do pecado. Se, por outro lado, ele falhar em tomar medidas para obter a expiação, sem dúvida, ele continuará a cometer pecado, como disse nossos sábios no Tratado de Talmud Kiddushin, folha 20. Uma vez que uma pessoa tenha cometido um pecado e não tenha se arrependido e tomado medidas para se reabilitar, o pecado não mais aparecerá para ele, como tendo sido uma transgressão contra o Eterno, mas ele tratará como se nem fosse um pecado. O que significa isso, Yossi? Significa assim: se você fosse lá no templo, oferecesse um sacrifício porque você fez uma transgressão, mas aí você sai e não sente nada ao ver aquele animal morrer, né? Só sai, tá bom, agora eu estou perdoado. E começa a fazer aquela transgressão de novo, e daqui a pouco você está mais uma vez oferecendo um sacrifício. Aí de novo, daqui a pouco isso para você não vai ser mais pecado. E você vai começar a cometer aquele ato várias vezes sem peso na consciência. E aí que está o problema. Eles explicam isso comparando com alguém que encontrou uma mancha em sua vestimenta exterior. A menos que ele tome medidas para removê-la, ele logo se tornará algo com o qual ele vai se acostumar. E em pouco tempo, toda a sua roupa vai ficar suja. Quer dizer, você tem um manto, você sujou ele, e se você não toma, não, eu vou lá e vou arrumar, vou lavar minha roupa.
Logo aquela sujeira se torna normal para você e daqui a pouco toda a sua roupa está suja e você não está nem ligando. Nós temos uma passagem lá na Brit Hadashah que fala que as pessoas que conhecem o Mashiach e continuam na transgressão da Torá, né, lógico, dado o tempo de conversão, que é no mínimo aí uns 3, 4 anos, que você vai se adaptando à Torá e etc, etc, não resta mais sangue por você. Quer dizer, você, antes de conhecer o Eterno, você gostava de balada, de mulher e sair pegando todo mundo. Aí você conhece a Torá e você se arrepende. Aí com pouco você vai tratando isso, diminuindo. Aí de um ano para o outro você volta a fazer aquelas mesmas coisas. E aí você não para mais, não para mais. O próprio apóstolo Paulo diz que não há mais sangue por você. Não tem mais como espiar, porque isso já se tornou normal para você. Então por isso que eu falo para você que entrou na Techuvá, é um caminho sem volta, meu querido. Você tem que vigiar os seus passos daqui para frente sempre. E procurar retificar sempre os seus erros. Porque, como nós vemos lá no Novo Testamento, toda vez que aparece a palavra no português iniquidade, em hebraico significa anomia. Toda vez que aparece a palavra iniquidade no Novo Testamento, aí na sua iniquidade, fazer o mal, fazer o que é errado, e blá 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 blá, simboliza que lá no grego está escrita a palavra anomia. E anomia é exatamente o que está escrito aí na tela. É aquela pessoa que não possui lei, que não possui a Torá. É uma pessoa que é contra a lei, que é contra a Torá. Né? Nós temos muitos casos de iniquidade por aí. Okay? Então, se você conhece o Mashiach e continua errado, já era. Ok? Então você tem que procurar retificar a sua alma. Se você deixar e abandonar a Torá, vai ser muito difícil você voltar de novo. E se o Eterno permitir, lógico. Para o Eterno sempre há chance. Né? E sobre ele deitarás o azeite e porás sobre ela o incenso. A oferta é de manjares. Lembra que a gente viu o azeite lá no templo de Melquisedeque? Né? Tá aí uma foto de um azeite de Israel. Está escrito, né, Israel aí. Óleo de Jerusalém. E o azeite simboliza o Espírito do Eterno, entre outros, a alegria, a restauração, saúde e prosperidade. Por que alegria? Porque era usado em festas. Era usado também como produto de pele, de beleza. Por isso representa a alegria. Restauração, que eu coloquei entre aspas, ele ocupa todos os espaços. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu já estudei engenharia civil, né? Se você tiver uma construção que estiver no reboco ainda, estiver em blocos, nos blocos, desculpa, reboco não, mas se tiver só o bloco, ainda sem reboco, e você for lá e passar azeite na parede, no concreto, já era. Não tem mais como construir a casa, porque o azeite ele entra em todos os buraquinhos e ocupa todos os espaços. E o cimento, o reboco, no caso o cimento, já não tem mais como pegar no bloco. Então, o que a gente entende com isso? Que o azeite ele restaura tudo que estiver faltando. Inclusive, se você se ferir, passe azeite na sua ferida, que vai fazer cicatrizar muito mais rápido. Ok? E principalmente por ele ser dourado, por ele ter essa característica de festa, de ser usado em festa, no holocausto, ele representa prosperidade também. Então, representa muitas coisas, inclusive o Espírito do Eterno, porque era o azeite que era colocado na menorá, para acender a menorá. Ok? E sua oferta foi um sacrifício pacífico, se alguém oferecer de gado, macho ou fêmea, oferecerá sem mancha diante do Eterno. E o Haktav Ve'Hakabalah, que é um livro, né? Ele comenta: uma oferta de paz é chamada de banquete. Por outro lado, oferta queimada, oferta pelo pecado ou oferta de culpa nunca é associada à palavra. Isso ocorre porque o dono come da carne de ofertas pacíficas na campanha de sua família, amigos e conhecidos. E ele louva ao Eterno e agradece por sua bondade. Além disso, mais pessoas não são necessárias para que a carne não fique sobrando. Portanto, é chamado de Shalaim, que significa Shalaim, que é porque significa uma oferta de paz. Né? Porque a outra palavra que eu não sei falar para vocês, infelizmente, conota uma refeição festiva. As ofertas, no entanto, que não são comidas pelos proprietários, não são chamadas de ofertas de paz, ok? Então vejam só que assim,
O que é uma oferta de paz? Por exemplo, você não pecou, não transgrediu nenhuma lei. Então você está feliz por isso. O que você vai fazer? Não, Eterno, eu vou pegar uma oferta aqui, vou matar um cordeiro aqui. E eu e a minha família vamos comer no templo com o Senhor, vamos se alegrar com a Torá, vamos ser felizes. O Eterno também quer isso. O que simboliza isso hoje? Como é que você faz isso hoje? Quando você ora, não precisa orar sempre que você fez algo errado ou que você precisa de alguma coisa. Mas quando você está feliz também. Você não fez nada, você não está precisando de nada. E você simplesmente separa um tempo para orar e falar com Hashem. Isso é como uma oferta de paz. Você está falando, Hashem, eu não vou te procurar só quando as coisas dão errado ou só quando eu fiz coisas erradas. Não, quando as coisas estão bem também, porque o Senhor é meu amigo. O Senhor é o meu amigo. E eu amo o Senhor. Eu falei isso sobre a Havat Hashem, e acho que no Psicologia dos Justos. E falou mais o Senhor Moshe. Bom, esse verso, nossa, é aquilo, eu voltei, fiquei um tempo sem dar a paraxá e acabei fazendo um pouco rápido e comi ali o verso. Não coloquei o verso todo, mas o verso deve estar aqui, nesses slides aqui. Ó. Fala os filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por erro contra alguns mandamentos do Senhor acerca do que se não deve fazer, e fazer contra alguns deles. Ok, agora a gente pode estudar aqui. Por quê? Porque ali quando o Eterno fala sobre alma, ele usa a palavra nefesh. E o Da'at Zekenim, ele diz, nefesh, se alguém cometer um pecado inadvertidamente. É digno de nota que o verso não começa com a palavra Adam, que significa o ser humano, como faz em Gênesis, capítulo 1 e 2, onde descreve que alguém sentiu um desejo de oferecer um sacrifício eterno. Quando o profeta Ezequiel, em Ezequiel 18, escreve sobre o mesmo assunto, ele também começa referindo ao assunto como Nefesh, ou seja, a parte animalesca da nossa alma. Agora vamos entender como que a alma ela é feita. A sua alma, a minha, a nossa alma. E esse texto tirado do Rabado, ele diz assim, o homem tem dois tipos de alma. A alma animal, que é o Nefesh Haber Hamit, e a faísca do Eterno, que é a faísca divina contida no sangue. A dizer, nos processos da vida químico-fisiológica. É responsável pelos sentimentos e pela inteligência natural do ser humano. Está escrito na Torá. A força vital da carne está no sangue. Levíticos 17:11. Como esta alma animal, para entender suas necessidades materiais, afasta o homem do plano espiritual. É chamado no Talmud de Yetzer Hara, que é má inclinação. Então essa é a Nefesh, a alma animal. E além desse eu material, o homem possui também uma alma que é única entre todas as criações divinas. Ao descrever a criação de Adão, diz a Torá, Hashem formou o homem da poeira da terra e depois sobrou em suas narinas a alma da vida, ou melhor, Nishmat Chaim. O homem então tornou-se uma criatura viva, Nefesh Hayah. A Torá está nos dizendo que a alma humana veio diretamente da essência mais íntima de Hashem. Porque ele sopra. E quando você sopra alguma coisa, em qualquer lugar você está tirando o ar de dentro dos pulmões, do mais interior de você. Foi isso que Hashem fez com a criação, quando criou o homem. O restante da criação, por sua vez, foi criado pelo Eterno através da sua palavra divina, que é de um nível inferior. Pois assim como as ondas sonoras são geradas por pessoas, mas não constituem a própria pessoa, da mesma forma o restante da criação emana do poder do Eterno, mas não são da sua essência. O ser humano é. Por isso que o ser humano é semelhante ao Eterno. No templo mexicano há a menorá, e entre muitas coisas ela representa os 7 espíritos de Hashem. Assim também nós, como templo de carne, também temos nossa menorá, onde cada flor pode repousar um ruach, que é o espírito de Hashem. Na própria Torá fala aqui, em Yeshayahu, que o Mashiach teria todos os 7 espíritos do Eterno, que é o de sabedoria, conhecimento, de amor, bondade, etc. Eu não lembro de cabeça. Então você também pode repousar esses 7 espíritos. Se você tiver relacionamento com o Eterno,
você consegue ascender. E esses espíritos do Eterno, que vão te ajudar a chegar perto do Eterno, eles emanam luz para fora. E todo o seu corpo se tornará luz. Foi isso que Mashiach falou, basicamente. E é disso também que eu e Yosef, agora estou dando minha opinião pessoal, entendendo que uma pessoa só pode ficar possessa por no máximo 7 espíritos malignos, como consta na Brit Hadashah. Na Brit Hadashah tem um caso de uma mulher que ela tem 7 espíritos malignos. E por que eu digo isso? No máximo. Porque a menorá só tem 7 cálices. Não tem mais do que isso. E às vezes a gente vê em certos lugares de idolatria falando: o fulano tem 1000 demônios, 1000 não sei o que. Isso é engano. Okay? O ser humano só tem espaço para 7, que são os espíritos divinos do Eterno. E quando não tem luz, há trevas. Se uma lâmpada da menorá não está acesa, ela está apagada. E isso gera trevas. Ok? É só recordando que nós somos como um templo, ok? Um templo interior. Se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Eterno, por sua expiação pelo pecado. Skuni, ele comenta, para trazer culpa sobre o povo. O sumo sacerdote pode ter dado uma decisão halárica errônea, quer dizer, uma lei errada. E o povo, seguindo essa decisão, todos cometeram um pecado executando o ato proibido. Sabemos que era dever do povo aceitar as regras haláricas do sumo sacerdote, visto que a Torá escreveu em Devarim, e deve ensinar-lhe o povo as suas leis. E o Rahaim lhe completa esse comentário. Se o sacerdote ungido pecar, a Torá começa a sua lista com o pecado de um indivíduo, embora a Torá escreva que esse indivíduo, desse modo, traz culpa a todo o povo. Isto é para nos dizer que um pecado inadvertido cometido pelo sumo sacerdote é equivalente a um pecado inadvertido por toda a comunidade. Quer dizer, se o sacerdote erra, todos estão errados. Disso a gente aprende, nós que povo judeu, desde criança é ensinado que todos nós somos como um só homem. Se um erra, afeta todos. Então o seu problema é meu problema também. Aqui no Brasil a gente tem aquele negócio, é minha vida, eu cuido. Quer dizer, para de querer mandar na minha vida, se intrometer na minha vida. No povo de Israel não tem essa história. No povo de Israel a sua vida também é minha. E a minha vida também é sua. Então se eu vejo você fazendo algo errado, eu tenho que te advertir, eu tenho que falar para você parar, porque isso pode me afetar. Ok? Da mesma forma que o erro do sumo sacerdote afetava a todos. E como? Me dá um exemplo, Yosef, que isso pode acontecer. Por exemplo, se um pai decide trair sua esposa, ele trai a esposa dele, ele tem vários filhos, e a esposa dele descobre que ele estava traindo, e aí tem aquela briga, e ele sai de casa. Quem vai sofrer com essa transgressão? É só o pai? A esposa sofre, os filhos sofrem, os amigos da família sofrem. Se uma criança morre assassinada por outra pessoa, é só a criança que vai sofrer? Não, toda a família dela sofre. Então um pecado, meu querido, sempre afeta o próximo. Não existe. Se você tem isso na sua cabeça de que a vida é minha, eu cuido dela. Errado, está pensando errado. A vida não é sua. A vida é da comunidade, é do povo de Israel. Ok? Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo que pecou. Está falando agora sobre um sacrifício e que a pessoa deve confessar tudo. Inclusive, todo sacrifício por pecado, a pessoa tinha que confessar o seu ato. E os nossos sábios, em Sinfri, na Su 2, dizem que a palavra ensina que todo pecador requer que seja confessado. A mesma explicação ocorre em outros lugares no Sinfri, em números 5 e 6. Essa pessoa cometeu pecado. Onde a palavra operativa é a repetição da palavra, nefesh. Significa que, pelo pecado, ela perdeu a sua vida. Esse verso é usado como um verso clássico, exigindo que todo pecador seja obrigado a confessar seu pecado para que a sua culpa possa ser expiada. Mesmo os pecadores que são executados por seus pecados não obtêm expiação se não confessarem sua culpa antes da execução. Olha isso. Acã, que foi mencionado anteriormente, é um exemplo disso. E um exemplo do Yom Kippur, onde todas as transgressões são expiadas, requer confissão de pecados.
ok? Chega no Yom Kippur, que é onde realmente tudo é expiado de uma vez, onde nós temos o sumo sacerdote, que é Yeshua, que ofereceu sacrifício pelos pecados de uma vez por todas, ok? O Yom Kippur não vai expiar nenhum pecado que você não confessou. E é por isso que o Paulo, o Rachalia, ele fala para a gente confessar pecados uns aos outros. Então, você que tem um marido e você que tem uma esposa, fale os seus erros para o seu marido, para sua esposa, para que eles possam também ser expiados. Ok? Confesse com o Eterno também, em oração, em tefilot, né? Para serem expiados. Mas tem um conceito, que o pecar contra o homem e contra Hashem. Qual é a diferença? Não adianta você chegar diante do Eterno e falar: Eterno, eu odeio tal pessoa, por favor, me perdoa. Porque o Eterno não tem nada a ver com isso. Esse pecado é entre você e a pessoa. O que o Eterno tem a ver? Você tem que ir lá e resolver esse pecado. E pedir perdão para a pessoa. E não para o Eterno. Só assim vai ser expiado. Ok? Os nossos sábios dizem que o Yom Kippur ele expia transgressões feitas do homem para Hashem, que ele pede perdão, e do homem para o homem quando ele pede perdão para aquele homem. Ok? Não adianta pedir perdão porque odiou fulano, porque prejudicou ciclano. Você tem que pedir perdão para aquela pessoa. E aí sim o Eterno pode expiar. Ok? Confessava perante o Cohen. Isso gerava humilhação e vergonha. Então veja que no povo de Israel, para expiar o pecado, o cara tinha que ir lá perante o Cohen, o sacerdote, e confessar. O que gerava com ele? Humilhação. Né? Caramba, o sacerdote agora sabe o que eu fiz de errado. Sabe que eu fui lá na padaria e roubei um pão. Isso traz o que? Vergonha. O cara fica humilhado, tem vergonha, vai lá e sacrifica pelo pecado, e aí ele não transgride mais, ok? Então, pessoal, depois de 1h30 aqui com vocês falando sobre a Torá, eu fico muito feliz por isso, porque eu estava precisando disso, estava precisando compartilhar com vocês sobre isso. Então, depois disso, eu espero que o Eterno tenha abençoado o entendimento de vocês, que tenha engrandecido. A minha voz está quase sumindo, porque eu já falei muito. Então, que o Eterno abençoe todos vocês grandemente. Espero vocês no grupo. Vou estar tirando dúvidas no grupo, agora que nós temos um grupo. Se você quiser entrar, entra na nossa fanpage no Facebook, que tem o link aqui na descrição, ou no nosso site, e lá tem um link para você entrar no grupo, ok? Você não precisa me mandar mensagem, ou me manda mensagem no WhatsApp. Então, que a Shem abençoe todos vocês. Até a próxima Parashá. Vou estar ansioso esperando todos vocês aqui.